Tô gravando, primo. Olhando isso, eu fiquei um pouco Gravando, triste. gravando. Eu fiquei um pouco E triste assim em relação a nós sermos tão apáticos, né, ao presente que nós recebemos. Era isso, era um comentário apenas. é uma baita verdade, primo, uma baita verdade. Agora, sim, do que você falou, faltou, não sei se você reparou, mas teve uma coisa que ele falou na hora lá, e eu reparei. Sabe o que ele falou? Glória a Deus. Você viu Eu isso ou vi não? isso também. Porque ele é Eu vi evangélico. isso. Ele é evangélico, ele é Eu vi evangélico. isso aí, então, exato. Eu vi isso. Eu só, assim, a minha relação foi com sabe, a comemoração do valor, né, desse evento, e nós, em relação ao valor que nós recebemos, nós não comemoramos, né? Não festejamos geralmente com essa intensidade, né, tão grande, enfim. Mas Mas é verdade é mesmo. isso. Nesse meio, assim, até em cima disso, primo, eu acho que vale a pena comentar. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo dinheiro, pela fama, por tudo isso. E um grande exemplo, né, negativamente, é o próprio Neymar. Gosto dele, torci para que ele fosse, mas a família dele se perdeu completamente. Eles eram de uma igreja batista, É, os pais se separaram. Da vida dele é, nem falam mais nada, mas os pais dele se separaram completamente. O pai dele tem até boate hoje, tem duas boates, na falta de uma tem duas. Então, assim, é uma é, situação que muito triste realmente. Eu oro aí que o Estevão do Palmeiras, que é filho de pastor, o pai dele é pastor, que não aconteça a mesma coisa, porque eles eram bem pobres, realmente agora está com muito dinheiro. Então, Deus que conceda que eles é. continuem firmes aí. Mas vamos lá, vamos em frente. Pastor Evaldo, agora o tempo é todo seu, fique à vontade. Muito Vamos orar obrigado mais antes? uma vez. Vamos orar, sim. Antes do tempo do pastor Evaldo, irmão Genivaldo, por favor, nos dirige em oração. Tá bom, irmão? Coloquei lá. Vamos lá, Vamos poder. vamos orar. Senhor Deus, te adoramos por quem tu és e te damos graça por tudo que tu tens feito. Em nome do teu filho, Yeshua, que chegamos a ti nessa oração, com o coração cheio de gratidão, na certeza do seu grande amor para conosco, em ter enviado o Amém. seu filho Jesus Cristo para morrer por nós e ressuscitar no terceiro dia, pagando nossa dívida. Obrigado por mais esta terça de Escatom. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom para conosco. Tem nos presenteado, tem nos dado uns estudos tão proveitosos para o nosso crescimento espiritual. Diante de um oceano de assuntos concernente ao teu reino, o Senhor tem levantado o pastor Evaldo, teu servo, capacitando-o a trazer ensinamentos tão preciosos através do estudo Escatom. Continue iluminando com o Espírito Santo o pastor Evaldo nessa noite de estudo. E conceda a todos nós, os demais pastores e irmãos do Escatom, a capacidade cognitiva, através do Espírito Santo, para aproveitarmos desse estudo, que é uma bênção para nossas vidas. Em o nome do teu Filho Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Amém, meus irmãos, estamos aqui no Escatom, participando junto com os irmãos do estudo da Palavra de Deus. Estamos analisando nosso manual, estamos no capítulo 11. Gratos também a todos que assistem posteriormente a nossa live. Um abraço aí para o irmão Flávio José, que manifestou a sua gratidão pelo Escatom, pelos estudos, e tem compartilhado também com a sua igreja e outras pessoas. E aconselhamos também a todos que assistirem as nossas lives, que compartilhem, participem também do Escatom, levando esses ricos ensinos que são de todos nós, né? Todos nós aqui partilhamos e contribuímos com algum tipo de enriquecimento da escatologia para a vida dos irmãos. Então, Deus continue abençoando a todos. Estamos no capítulo 11, estamos estudando esse capítulo. Ele é um capítulo bem interessante porque dificilmente a gente vê em livros a escatologia também pendendo para parábolas. Não falo
do sermão escatológico de Jesus, que já são escatológicas, mas as 7 parábolas de Mateus 13 e também de Lucas e Marcos, e em paralelo. O Sermão do Monte, que é designado por Mateus, ele é elaborado por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, sobre este belíssimo sermão do Senhor Jesus, que tem a ver com o reino milenar de Cristo, mas também abrange a ética, a bússola ética atuais. E estamos fechando esse capítulo com a questão da terra. Já falamos sobre ela na aliança abraâmica, mas agora é hora também da gente focar um pouco para fechar esse capítulo com a ideia da terra, a ideia da terra e as correntes teológicas visualizam a terra de Israel. Eu vou pedir ao irmão Almir para colocar o slide na tela, para que possamos começar. Nós temos muitos slides, se não der para terminar hoje, a gente pode terminar na semana que vem, andando um pouquinho e de repente nós paramos e seguimos se for necessário. Vou pedir para o irmão Almir abrir mais aí para a visualização completa, né? Abrir para a sua totalidade, se for possível. Se não for, a gente anda por aqui também. Não tem problema não. Então, aqui embaixo, né, irmão Almir? Essa parte Já aqui. estou com outro computador aqui, já vou colocar já. Na outra parte, não? Mas aí, nesse copinho aí. Pronto. Então, a arquitetura do reino é uma análise do dispensacionalismo realizado sobre a terra de Deus. Nós vamos pegar uma visão de um aliancista bem conhecido chamado Palmer, né? Robertson Palmer, né? Palmer, que ele tem o livro sobre o aliancismo, ele tem o livro Cristo dos Pactos. É o livro mais conhecido dele, é Cristo dos Pactos. Mas ele também tem um livro chamado A Terra de Deus, onde ele traz algumas críticas a vários grupos e até o dispensacionalismo. Vamos partilhar com os irmãos esta linha de pensamento, fazendo um contraponto para falarmos um pouco sobre essa terra de Deus. Pode passar, irmão Almir, para o próximo. Então, a síntese do capítulo na parte 3. Então, os textos exploram a relação entre a terra de Israel, o reino de Deus e as diferentes interpretações escatológicas. O material contrasta a visão de O. Palmer Robertson, que critica a sacralidade física da terra, com a perspectiva do dispensacionalismo revisado e também clássico, que defende a restauração nacional de Israel como cumprimento profético. São analisados 4 pontos de vista principais: o do cruzado, o do peregrino, o do sionista e do milenarista. No nosso caso, somos milenaristas, diferenciando motivações históricas, supersticiosas e doutrinárias. O autor rebate críticas no nosso caso, nós debatemos as críticas de Robertson, argumentando que Antes dele caiu? Está congelado, pastor Evaldo? Eu pensei que era até a minha que tinha caído aqui. Acho que o pastor Ulisses passou o fio para ele. Deve ser. Congelou.
Então, Oh, eu que congelei o homem, poxa vida, viu? Pelo jeito, o frio tá bravo mesmo aqui, viu? Até para isso. Eu pensei que era a minha internet que tinha congelado aqui. Eu Ele não mandou também, nenhuma mensagem aqui. eu também fiquei olhando, mas não é não. Tá todo mundo se mexendo, só ele que estava parado. Vou aguardar aqui. É, hoje está difícil, hein? Estamos na luta aí. Estamos na luta. Voltei aí. Voltou, Ô, voltou, voltou. Pode passar aí, irmão. O pastor Juvenal também está com problema. Pronto. Então, irmãos, essa parte foi quando avaliamos as parábolas, Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. E aí, pensando na nossa temática da terra, a gente tem a igreja, que é o foco na era presente, e o reino e a terra, que é o foco escatológico. Então, estamos na era da igreja, mas do lado de cá a gente olha para Israel, a gente percebe a nação judaica, e dentro desse contexto, nós podemos caminhar, não descartando a questão da nação de Israel. Né? Então, a partir daí, nós vamos para o debate, né, que esbarra numa pergunta: como interpretar as promessas de Deus para a terra de Israel? Alguns pegam e descartam, joga Israel aos leões, dizem que Israel é como qualquer outra nação, e do lado de cá nós não vemos, não enxergamos dessa maneira, né? Nós não vemos assim. Então pode passar, irmão. Mi. Aí nós temos os três pilares da promessa, os três pilares da promessa, e já trabalhamos isto quando falamos das alianças, as três alianças, né, que abrangem a terra, no caso da aliança abraâmica, o trono, no caso da aliança davídica, e o trato. E o trato. Estou desligando aqui. Pronto. E o trato em relação. Está dando eco aqui. Pronto, irmãos, resolvi aqui. Então, o trato em relação à nova aliança. Então, aí nós temos a aliança abraâmica, a terra, o nosso olhar é em direção à posse geográfica. Quando a gente pensa na terra, a gente pensa na posse geográfica. Na aliança davídica, o nosso foco é na autoridade e a linhagem do Messias, esse Messias que vai reinar de Jerusalém no trono de Davi. E a questão do trato é a restauração espiritual e o cumprimento legal. Então, Deus trabalha o coração dos judeus, a salvação deste 1/3 dos judeus que vem da tribulação, que se torna todo Israel. E a partir daí, nós temos uma Jerusalém que hoje está nas mãos dos islamitas, dos muçulmanos, dos islâmicos, e a capital de Israel ainda é um bairro, cidade satélite, que é Tel Aviv, mas a gente já começa a visualizar Deus trabalhando com este povo, ainda que a incredulidade graça por lá. Então, quando a gente pensa nessa Jerusalém milenar, ela fica aí no meio, girando em torno dessas três principais alianças. Claro que nós não podemos desprezar também ou deixar de lado a aliança chamada Aliança do Território, que é a aliança palestiniana. Ela também virá, porque ela trabalha a distribuição da terra.
Então, estas promessas não foram canceladas. Elas estão por se cumprir em Israel e são inerentes à estrutura do reino de Deus. Pode seguir, irmão. Então, agora nós vamos para o Palmer Robertson, porque ele traz aí essas 5 lentes sobre a terra de Deus. Em sua obra, né? Esse teólogo aliancista, essa obra Terra de Deus, tá aí do lado, aí a gente pode visualizar a obra dele. O Palmer Robertson expõe 5 pontos de vista contrastantes sobre a terra bíblica. Ele quer criticar a crença de que a terra de Israel é a Terra Santa. Então, a primeira crítica dele vai para o participante da cruzada, visão territorialista histórica. Então, ele vai trabalhar o período das cruzadas, trazendo a crítica nesse contexto, porque a Igreja Católica, a partir do Papa Urbano II, ela acabou dando início às cruzadas, né? Então, para libertar a Terra Santa das mãos dos pagãos, no caso dos muçulmanos. E aí a visão de Terra Santa a partir das lentes da cruzada católica, das cruzadas católicas, que teve até uma cruzada de crianças, né? É lamentável, crianças de 10, 11 anos, 9 anos, achando que eles indo libertariam a terra porque eram anjos, né? Mas eles foram mortos, essas crianças foram mortas. A visão do peregrino, visão mística, turística, aqueles que vão peregrinar em Israel, os que vão visitar Israel e vão olhando, até batismos realizam lá, como se o batismo lá no Rio Jordão fosse mais valioso do que o batismo num tanque de uma igreja ou em uma piscina. Então, a visão do peregrino, visão mística nacionalista. A visão sionista é a visão étnico-nacionalista dos judeus messiânicos. A visão milenarista, que é a visão escatológica clássica, que é a nossa, e a renovação, visão amilenista de Robertson. No caso aí, ele coloca a visão dele por último. Então, participante da cruzada, o peregrino, o sionista, o milenarista e a renovação, que é para eles mostrarem que a terra de Israel hoje, e a Jerusalém de hoje é como qualquer outra terra, não tem mais importância e valor profético nenhum. Nos próximos painéis colocaremos a lente aliancista frente ao diagnóstico dispensacionalista revisado. Vamos fazer o contraponto dessas visões que ele traz no livro, contestando, criticando a ideia de que Jerusalém e Israel não tem mais nenhum papel bíblico, escatológico na história. Pode passar, irmão. Então, o primeiro ponto de vista é a visão da cruzada. Então, esse movimento de cruzada para libertar a Terra Santa, católica, iniciado por Urbano II. Qual é a afirmação de Robertson, que é milenista, que é supersessionista, que é aliancista? A visão dele é a seguinte: qual é o argumento dele? Ele diz que chamar Israel de Terra Santa reflete o ponto de vista distorcido das cruzadas. Como as cruzadas viam Israel como uma Terra Santa, e eles conseguiram numa cruzada, mas depois perderam também, sofreram lá com Salazar e acabaram perdendo as batalhas. Ter essa visão não é correto. O que o catolicismo fez na história com as cruzadas também não foi correto, mas isso não é motivo para a argumentação de que Israel não é terra santa. Então, a teologia, a terra só, segundo eles, na teologia deles, no sistema deles, a terra só era santa enquanto a glória Shekinah habitava o templo. Quando a Shekinah partiu, a santidade geográfica cessou.
Então, nota bem a visão, essa visão aliancista. Então, a terra só era santa. Os irmãos se lembram da nora do Eli, né? Ele morreu, os filhos deles morreram, e ali, diante daquela situação toda, ele morreu também, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e a filha dele teve, a nora dele teve um filho, e o nome que ela deu ao filho foi Icabod, ou Icabod, foi-se a glória do Senhor. Então a ideia deles é, a terra só era santa enquanto a glória, a Shekinah, habitava o templo. Quando a Shekinah partiu, a santidade geográfica cessou. Qual é a nossa refutação para essa visão? Primeiro, nossa contra-argumentação. A comparação com as cruzadas é infeliz. Ignora fatores socioeconômicos da Idade Média. Então, assim, querer utilizar as cruzadas para taxar a ideia de que Israel é uma terra santa só nesse contexto, porque eles queriam libertar a Terra Santa, é infeliz, porque ela ignora fatores socioeconômicos do período da Idade Média e, consequentemente, ignora também as escrituras, porque eles dizem que quando a glória do Senhor foi embora, e ali é naquele tempo de Eli, né? No período veterotestamentário, a gente pode dizer, dentro do nosso contexto teológico, que Mateus adjetiva Jerusalém como cidade santa. Então, na época de Cristo, Mateus 4, versículo 5, até o período que Satanás foi tentado, ou foi tentador de Jesus Cristo, Jesus foi tentado por Satanás, aí diz que ele foi transportado ao pináculo do templo na cidade santa. Mateus, ele usa essa expressão, ele chama, não é questão de Urbano II, não. Não é questão dos medievais. No livro de Mateus, que apresenta Jesus como rei, nós temos Mateus narrando a tentação de Jesus, chamando Jerusalém de a cidade santa. E Jesus disse também: não jureis por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e ele trabalha também a cidade santa. Nós temos a antiga Jerusalém chamada, no Evangelho de Mateus, ela é chamada de cidade santa, e a nova Jerusalém, que vai descer do céu, em Apocalipse 21 e 22, é chamada também de cidade santa. Então, a nova Jerusalém é chamada de cidade santa, e a antiga Jerusalém também é chamada de cidade santa, na Bíblia. Então, no tempo dos saduceus, quando a glória já havia partido, e Cabode, 1 Samuel 4, 21, o dispensacionalismo vê a Terra Santa não como um projeto de conquista, mas como o eixo futuro do milênio. É a Terra Santa porque o santo dos santos, que é Jesus, vai governar a partir dela. Então, essa cidade santa ela foi trabalhada por Mateus, que escreveu aos judeus, apresentando Jesus como rei. Ele traz também a cidade do grande rei e chama de cidade santa, porque é a cidade santa. Então, a Bíblia considera a cidade santa, embora os presbiterianos, os batistas reformados, os aliancistas de um modo geral, querem dizer, querem tirar esse adjetivo dela e dizer uma terra qualquer. Mas não é. É uma terra santa? Sim. E muito embora os católicos quisessem, a partir das cruzadas, trabalharem essa ideia de que quando a glória de Deus foi embora, ela deixou de ser santa, estão errados, estão equivocados, e a gente não utiliza como nosso nosso ponto norteador as cruzadas. Então, ele usa essa escada. Então, primeiro ele puxa esse ponto de vista da visão da cruzada, mas a gente já traz um contra-argumento dizendo que não tem razão de ser eles utilizarem essa ideia. Vamos para o segundo ponto, irmão Mi. Assim, ainda dentro desse contexto,
o modelo das duas cidades santas é importante. Então, você tem a antiga Jerusalém, a cidade do grande rei, está no sermão escatológico, que não é para jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E esse rei é santo. A Nova Jerusalém é a cidade eterna, Apocalipse 21, 10. No milênio, na terra, nós teremos o governo de Cristo na antiga Jerusalém. Na eternidade, na nova terra, nós teremos o governo de Cristo, Deus sendo tudo em todos, na nova terra. A localidade, a localidade onde será inaugurado o trono de Davi é Jerusalém. E é o escabelo de seus pés, adjetivada como Terra Santa pelos evangélicos. Então, a gente chama de Terra Santa por conta disso, porque o Santo dos Santos estará governando. A cidade que de Deus descia do céu é a sede definitiva e eterna, e é também Cidade Santa. Robert confunde a função geográfica do milênio com a realidade final da eternidade. Então, não há como fazer essa confusão, ele faz. E como os aliancistas fazem, porque eles têm uma visão que o Stern chamou de antissemita, embora alguns não admitam, mas eles não aceitam nada para o Israel étnico, para o local geográfico. Não, tudo é espiritualizado e espiritualizante. Pode seguir, irmão Almi. Então, o segundo ponto de vista é a visão do peregrino. Aquelas pessoas que montam caravana, que compram passagens, que fazem grupos para chegar lá, colocam as mãos no muro das lamentações, visitam a tumba vazia, a natividade, até visitam templos católicos da natividade, vamos para o Monte das Oliveiras, vamos para o Getsemane, vão. Aí essa visão do peregrino, porque as pessoas não, eu quero ir para Jerusalém, eu quero conhecer Jerusalém, eu não quero morrer sem conhecer Jerusalém, mas muita gente, principalmente os neopentecostais, vão para esses lugares, pega até óleo, terra e leva para dar uma de dá uma de Naamã, pega a terra lá e leva e traz para a cidade para poder levar. Então aí o Robertson, o Palmer, ele faz essa crítica, a visão do peregrino, ponto de concordância parcial. Concordamos em parte do seguinte, olha o que Robertson diz, ele diz, o argumento dele é a crença de que Israel é um talismã. Viajar para a Terra Santa concederia bênçãos materiais e espirituais. Até batismos alguns fazem, pensando também que seria algo, olhando para Israel como se fosse uma cidade mística. Aí ele traz também uma outra crítica, coloca em dúvida a suficiência do sacrifício de Jesus. A fé pode ser exercida de qualquer lugar do mundo, ou seja, batismo pode ser em qualquer lugar, a fé pode ser, não precisa ir a Jerusalém para se tornar mais crente, mais fiel, mais espiritual. O que é que a gente diz para a gente dar uma ajustada, né? Há um ponto de concordância parcial, sim, a gente concorda com algumas críticas do Palmer, mas a nossa reação é a seguinte: concordância, sim, porém, o sacrifício de Cristo é suficiente independente da geografia. Isso todos nós concordamos, os dispensacionalistas concordam. Agora, temos que fazer um esclarecimento. Esta visão supersticiosa é geralmente adotada por correntes carismáticas. Quando dispensacionalistas visitam Israel, e aí, se tiver condição, eu mesmo queria ir visitar Israel, quando a gente visita Israel, o objetivo é puramente histórico, turístico e curiosidade bíblica, não a busca por um portal mágico. Então, quem busca o portal mágico é o neopentecostalismo, é o carismatismo, mas o dispensacionalismo bíblico, ele estimula, não, é bom, a gente vai estar lá, quando tiver com corpos glorificados, estaremos lá. Mas se a gente puder ir agora e visitar o Monte das Oliveiras, visitar a cidade, conhecer Israel, por que não? Mas não vamos com essa perspectiva
supersticiosa. Então, a crítica dele também aqui não funciona, como não funcionou a crítica das cruzadas. Vamos para a terceira, irmão Almir. A visão sionista, aí você já tem uma visão mais da turma dos judeus messiânicos, né? Então, qual é a afirmação de Robertson? O argumento: o sionismo obscurece quem são os verdadeiros herdeiros da promessa feita a Abraão. Porque eles querem, o Robertson quer dizer que os verdadeiros herdeiros são só os gentios da igreja e judeus convertidos de agora. Nós somos da semente também de Abraão, mediante o Isaac, que é Cristo. Abraão é o nosso pai na fé, mas nem por isso o Israel étnico deve ser desprezado. Qual é a crítica dele? Presume erroneamente que as promessas são, ele diz, que presume erroneamente que as promessas são exclusivas para uma raça física, os judeus, correndo o risco de excluir os gentios do plano divino ao focar apenas no território literal. Isso não é verdade. Quando é porque eles têm um plano unificado. Nós entendemos o plano de Deus como duplo. Então, há um plano de Deus para Israel, para a igreja, e é um plano de Deus para Israel. Então, não corre risco nenhum que até mesmo na tribulação, Israel vai estar na sua terra se convertendo, e a gente vai ter até gentios também se convertendo durante a tribulação. Então, não há esse risco que ele argumenta. Então, qual é a nossa resposta dispensacional? O foco exclusivo em uma promessa puramente espiritual ignora a evidência esmagadora da história contemporânea. Então, eles se concentram na questão espiritual, espiritualiza tudo, torna a igreja o novo Israel de Deus e descarta o Israel étnico. Aí nós dizemos, esse foco exclusivista em uma promessa puramente espiritual ignora a evidência esmagadora da história contemporânea, porque nós temos sim a perspectiva futura de um Israel étnico convertido. A teologia reformada argumenta que um retorno físico de Israel à sua terra era impossível. Mas a realidade provou o contrário. Eles diziam isso, nunca isso vai acontecer no início do século. Eles diziam, nunca. Esse negócio de dizer que Israel não vai voltar para a terra, não vai ter isso. E aí eles pagaram a língua, porque depois de uma guerra terrível, a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo graçando e desgraçando com tudo. Você tem o Holocausto, em torno em torno de 9 milhões de judeus mortos. E, de repente, 3 anos depois, nós termos o povo de Israel renascendo dessas cinzas como uma fênix, foi uma paulada, uma pancada violenta nesses aliancistas, porque eles tiveram que engolir a seco o Israel voltando, o Israel retornando, o Israel agora com sua terra. Então, isso eles tiveram que engolir. Pode passar, irmão Almir. Então, pegando esse quiasmos aí, que já apresentamos aos irmãos, só para a gente ter a visão de que tem sim uma oportunidade. Existe o Israel de Deus. Paulo fala do Israel de Deus no contexto da igreja. Esse versículo aí de Gálatas 6, 15 a 16, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse Israel de Deus, ele está dentro da igreja, mas não é a igreja. O problema do aliancista é ele pegar esse texto que é único. Você não tem nenhum outro lugar a expressão Israel de Deus focada na igreja, mas aqui a gente entende de outra maneira diferente da deles. Eles dizem que a igreja é o Israel de Deus por causa desse versículo. Mas se você tem esse quiasmo aí, de A, B, é o formato de X, né? Que é um quiasmo, você tem aí. E aí a gente entende tranquilamente, irmão Elias aí com o Hernandes. Então, a gente segue aí. Rutegar, peritomé, tiestim. Aí você tem Paulo dizendo, nem pois a circuncisão algo é. Essa circuncisão aí, você olha para ela, está de azul. Quando você olha para essa circuncisão, entenda,
essa circuncisão é a nação de Israel. São todos os judeus. Paulo está dizendo que ser judeu não é nada. Ele está pegando, digamos assim, todo Israel. Aí ele vai para o quiasmo B. Ruté acrobustia. É uma linguagem mais estilística de Paulo, porque ele vai dizer nem a incircuncisão. Eu botei em verde para você visualizar bem. Quando você olha esse nem a incircuncisão, tem uma símile aí. Aliás, tem uma elipse aí. Ele oculta algumas palavras. Por exemplo, poderia dizer assim, nem pois a incircuncisão também algo é. Então, quando ele diz nem a incircuncisão, está dizendo nem a circuncisão, judeus, nada é, pensando soteriologicamente, nem a incircuncisão, gentios, nada é. Nem a circuncisão, ou seja, nem judeu, nem gentio, nada é. Aí agora vem a cereja do bolo, é a parte aí, quando ele coloca no C, Alá, Kainé, Kitsis. Então ele está dizendo, mas nova criação. Mas nova criação. Então, o que é que temos aí? O que é que vale? O que Deus veio fazer, encarnando-se, criar uma nova raça, a raça eleita. Então, o que vale é a nova criação. Não é a circuncisão, é a incircuncisão. Aí agora a gente vai pegar esse quiasmo feito por Paulo, né? Aí ele vai pegar. Agora a gente vem para C com apóstrofo para a gente entender. Caí, Rossoi, To, Canoni, Tuto, Estoi, que sou sim. O que é que ele está dizendo? Caí é a conjunção I, Rossoi é a todos, né? Que, no caso, To, Canoni, que vem de canon, vara de medir, né? Norma. Então, por esta norma. Aí, esta é tudo. Aí você tem por, toi, canoni, por esta norma. Aí vem com estoi, que é só sim, andarem. E a todos que por esta norma andarem. Todos, quem são todos? Todos são, veja bem, quando você pega nova criação, eu queria que vocês fixassem aí, para entender o versículo, quando ele diz a circuncisão nada é, ele está colocando os judeus de modo geral, mas você vai pegar de dentro da circuncisão um grupo que crê dos judeus e vai encaixar na nova criação. Aí a parede de separação está sendo derrubada de acordo com Efésios 2. Aí você pega da incircuncisão um grupo de gentios que se converte e põe na nova criação. Aí você pegou da circuncisão um grupo de judeus, da incircuncisão um grupo de gentios, derrubou a parede do meio, de ambos os povos fez um, formou a igreja, corpo de Cristo. Aí, essa nova criação são todos. Esse todos aí são todos a nova criação. Todos quem? Judeus convertidos e gentios convertidos. São aqueles que andam por esta regra. Pronto. Aí ele vai dizer o que é que vem para eles. Ele vai dizer B, que vai se encaixar com incircuncisão, que esse B aí é o B de cima, incircuncisão, todos os gentios incrédulos, mas agora a gente já traz para o B com apóstrofe, aí ele vai dizer Eirene, Epautus, Kai Eleos. Aí você tem Eirene, é paz, Epi, Epi, é uma preposição, paz sobre. Sobre quem? Aí eu boto em verde para você. Eles, quem são eles? O grupo de gentios, nós aqui e outros tanto, o grupo de gentios que se converteu da igreja. Então, paz sobre eles e misericórdia sobre eles, o grupo de gentios convertidos. Paz sobre eles e misericórdia. E aí vem com apóstrofo para pegar a circuncisão, que são todos os judeus, todos os judeus, que é circuncisão que nada é, mas agora foram puxados para a nova criação e agora você encaixa aqui embaixo.
quando ele diz, Caí, Epton, Israel, Tuteu. Ou seja, e, Caí, e, Ep, Epi, é sobre o Israel de Deus. Então, o que é que tem aí? O Israel de Deus, que está em azul, são salvos dos judeus da circuncisão de cima, que são todos os judeus. Puxei de lá, coloquei na nova criação. Nova criação são todos que andarem segundo essa regra, e dentro desse contexto final, eles são incircuncisos convertidos e Israel de Deus são judeus convertidos. Moral da história, não é a igreja, o corpo todo que é o Israel de Deus. O Israel de Deus é a parte judaica que está dentro da igreja. Entende? Então, assim entendem os dispensacionalistas, e Hernandes vai dizer que cair aí é isto é, não, pode ser traduzido, o cair pode ser isto é, mas pode ser também, pode ser a saber isto é, mas pode ser também e, pode ser e, dando ideias de acréscimo, de mais uma coisa, também significa isto. E o que é fundamental é que dificilmente, quase impossível, você ter uma construção dessa, duas vezes é pi, dando uma ideia de uma coisa só. Veja aí embaixo, no B, tem epautus, e no A, com apóstrofo, tem epitom. Então, se você tem sobre, esse reforço, paz sobre eles e paz sobre o Israel de Deus. Paz sobre eles e paz sobre o Israel de Deus. Dá a ideia de duas coisas. Sobre eles, os gentios convertidos. Sobre o Israel de Deus, os judeus convertidos. Então não existe nada disso de que o corpo de Cristo é Israel de Deus. Dentro do corpo de Cristo tem um Israel de Deus que é o judeu convertido. No futuro, o Israel étnico como um todo vai, depois que a igreja for arrebatada, a plenitude dos gentios entrar, aí a igreja é arrebatada e assim todo Israel será salvo. É Romanos 11, 25 a 27, ou 26 a 27, que vai mostrar, 25, 26, 27, que vai mostrar que o endurecimento veio em parte. Se veio em parte, é porque ainda tem um outro momento que eles se convertem. Senão, era um endurecimento total e não parcial. O endurecimento veio parcialmente a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as suas impiedades, e aí está a minha aliança que eu farei com eles, a nova aliança, quando eu tirar os seus pecados. Então, explicando o quiasmo de Gálatas 6, de 15 a 16, a gente já passa uma rasteira nos aliancistas, ele já se comprova aqui que eles estão equivocados, que é uma interpretação hermenêutica falsa deles, dizer que esse texto prova que a igreja é Israel de Deus. Então, vamos seguir, irmão Almir, mais adiante. Depois de vermos o quiasmo, nós temos a anomalia histórica. Aí você tem 14 de maio de 1948. A restauração da nação de Israel na Palestina foi um evento que chocou a teologia reformada. O grande teólogo da teologia reformada, vocês estão vendo aí embaixo a teologia dele, é Louis Berkhof. É a teologia reformada. É a primeira teologia da teologia reformada, é ela que marcou tudo. E Berkhof dizia, não vai voltar, o povo de Israel não vai ter terra, não vai voltar mais, o povo de Israel vai ficar disperso, não vão ser nação mais. Aí, olha essa nota do tradutor da teologia sistemática de Louis Berkhof, olha o que ele colocou lá, eu achei muito interessante, lendo a teologia dele, aí eu vi essa parte, eu dei risada, porque o tradutor abriu a nota dizendo o seguinte: quando Berkhof dizia que Israel não ia voltar, aí ele colocou: é bom lembrar que esta obra foi produzida antes de 1948, ano em que foi restabelecida a nação de Israel. Então já começa a fragilizar a teologia reformada, porque eles diziam que não ia voltar, Israel voltou. Conclusão: este evento não é apenas um detalhe geopolítico, ele favorece fortemente o pré-milenismo e alimenta a esperança literal da restauração do reino a Israel, contrariando a crítica que a terra era apenas uma figura. Não é uma figura, a terra é uma terra que vai ser
habitada por Jesus Cristo. Ele terá um trono, o trono de Davi vai ser nessa, não é na Nova Jerusalém, é na antiga Jerusalém, e ele vai reinar na casa de Jacó. É o filho de Davi que vai governar por 1000 anos. Pode passar, irmão Almir. A visão milenarista, que é a nossa. Veja como o Robertson nos critica. Olha o que ele diz no seu argumento. Um reino terreno judeu criaria cidadãos de segunda classe para crentes gentios. Um reino terreno de judeu. Base textual, Efésios 2, de 11 a 22. De ambos os povos ele fez um. Mas isso aqui está acontecendo na igreja. Eles estão dizendo, irmãos, que nós estamos remendando nós estamos levantando um muro que Deus já derrubou. Deus pegou o muro e esfarelou e derrubou, e nós dispensacionalistas, a gente está pegando a colher de pedreiro e levantando o muro de novo, o muro de separação. Mas não é verdade, irmãos. Isso aqui tem a ver com o intervalo. Isso aqui tem a ver com a lacuna profética, com parênteses, com a chegada da igreja. Então, agora sim, os judeus que se convertem na igreja, eles vão desfrutar de outra dimensão. Eles vão para dentro da igreja. E aí, a gente não pode dizer, como os dispensacionalistas progressivos, que a aliança abraâmica, a nova aliança e a aliança davídica está se cumprindo nessa parte que a gente viu no instante do Israel de Deus. Não, o Israel de Deus da igreja, ele não precisa praticar os ritos judaicos. Por isso que Paulo escreveu Romanos e Gálatas, e o escritor de Hebreus escreveu Hebreus. Então, assim, vai ter sim cerimonialismos e guarda de sábado, essas coisas todas, entre eles lá na tribulação. Por isso que diz, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Isso é lá na tribulação. Mas para a igreja, para o judeu da igreja formou um corpo, derrubou a parede, então essas coisas não tem. A igreja é uma unidade. Então, não tem nada de cidadãos de segunda classe para os gentios. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja agora está fundida, judeus e gentios. Agora, na tribulação, é outra história. Crítica. Restabelecer um foco judeu geográfico seria reerguer a parede de separação que Cristo já derrubou. O engano deles é esse, porque eles não, por isso que eles abraçam o pós-tribulacionismo, porque eles têm que jogar a igreja na tribulação para continuar a defender que o Israel étnico não vai ter chance nenhuma e que os eleitos, os eclectos lá, os escolhidos, os eleitos lá da tribulação são a igreja, não são Israel, mas eles pecam aí. E aí a gente responde. Nossa resposta, nossa reação com o argumento deles, concorda-se plenamente com a união em Cristo, mas na era da igreja. Essa união é na era da igreja. Não estamos derrubando parede nenhuma. A parede já foi derrubada, ou não estamos levantando parede nenhuma. A parede foi derrubada e a igreja é essa junção. Argumento. A promessa da união espiritual não anula as promessas geográficas reservadas para a era do milênio. A união espiritual, judeu e gentil, num corpo, não anula as promessas geográficas, 14 promessas da aliança nova que vão ser aplicadas a Israel, a distribuição da terra, tudo que a gente já viu na aliança abraâmica, na aliança davídica, na aliança nova em relação a Israel. Não anula as promessas geográficas reservadas para a era do milênio. As profecias da nova aliança exigem uma era de ouro, literal, onde o príncipe da paz governará as nações, a partir de Israel. Pode seguir, irmão Almir. Erro cronológico do aliancismo. A era da graça é a nossa era, presente. O reino messiânico é futuro. Judeu, você tem a igreja, judeu e gentil, igreja, está aí, ó. Corpo, igreja, judeu e gentil, e agora é o remanescente judaico, segundo a eleição da graça, dentro da igreja. Pronto, judeu e gentil. Quando a gente vai lá para o trono de Davi, é outra história.
Aqui, na igreja, reconciliação no único corpo, 2 Coríntios 5,16. Parede de inimizade está derrubada. Não há foco geográfico, mas sim união espiritual. Porém, na era de ouro, o rei governa a partir da terra de Israel, disponibilizada a judeus e gentios no milênio. Cumprimento profético, geográfico, não destrói a união espiritual. Esse é o grande erro cronológico do aliancismo. Eles são muito inteligentes, mas aqui eles comeram mosca, eles se deram mal. Aí a gente tem essa questão do erro cronológico deles. Pode seguir o homem. E aí vem a visão da renovação, que é a deles. O argumento deles: Canaã foi apenas uma figura, nunca cumpriu a promessa do paraíso. Conclusão: a terra serviu bem através dos séculos como um tipo, símbolo daquilo que Deus faria no final. Devolveu o estado espiritual renovado para uma raça redimida, que é o novo Israel de Deus, a igreja. Essa é a visão deles. Nossa crítica agora a eles. A perspectiva dispensacional. Argumento: a tipologia bíblica não anula a promessa topográfica literal. Eles pegaram e disseram: tipologia, nós temos aqui Canaã, aí até canta, né? Caminhando voo para Canaã, o Êxodo, a igreja, o Êxodo, o Egito é o mundo, a peregrinação agora é a peregrinação nossa, nós estamos peregrinando. Então eles pegam tudo isso, tudo era tipo, era figura, era sombra no Antigo Testamento, essas sombras todas já foram embora, Jesus trouxe a imagem exata das coisas, e agora é a igreja, o povo espiritual, e judeu que quiser se converter tem que vir para dentro da igreja e formar um povo só e acabou. Essa é a visão deles. A gente diz: a tipologia bíblica não anula a promessa topográfica literal. Conclusão: o Israel literal é inerente às alianças abraâmica e davídica. Se Canaã foi uma figura, o cumprimento literal na inauguração do reino messiânico é a concretização necessária antes do estado eterno. Então, entendemos que tem tipos lá, entendemos que tem figuras lá, entendemos que Cristo é um antítipo, entendemos que tudo aquilo lá foi sombra, mas a gente vai além disso. Cristo veio, cumpriu tudo direitinho, mas ainda há promessas que vão para uma interpretação histórico-gramatical consistente, natural das profecias. Essa é a questão. Pode seguir, irmão Almir. A hermenêutica do rei ausente. Harmonização. Tanto o dispensacionalismo clássico quanto o revisado harmonizam-se na interpretação das parábolas de Mateus 13, pegando lá agora a questão das parábolas. Lente messiânica. O teólogo Norman Geisler aponta que existem múltiplas parábolas trabalhando o reino sob o prisma messiânico. Regra central: o reino messiânico não precisa estar presente para a aplicação das parábolas da época do intra-adventos. É uma conclusão geral. As figuras de linguagem operam na lacuna entre a primeira e segunda vinda, enquanto o rei dos reis está ausente fisicamente. Aí depois vem o sermão do monte para... Pode passar, irmão Mi, para trazer essa questão. Então, essa matriz diagnóstica, o Tribunal Teológico da Terra. Para a gente pegar agora essa questão do sermão do monte, nós temos bússola ética, apenas trazendo aplicações para nós. Agora, na questão do Palmer, visão dele, a cruzada, foco bélico, a crítica aliancista, terra não é mais santa. Diagnóstico nosso: Jerusalém milenar ainda será a cidade do grande rei, portanto, a terra é santa sim. 2. O peregrino, foco místico, viajar não salva ninguém. Concordamos. Dispensacionalistas vão por turismo, não por superstição. 3. Sionista, foco étnico, exclui os gentios da promessa. Mentira, não exclui nada. E o ano de 1948 prova a viabilidade literal da terra. O milenarista, foco geográfico, recria a parede de inimizade. Não. Ele, Robert, confunde a era da igreja com o reino milenar. Renovação, foco simbólico. Canaã é apenas uma figura. Nós, a promessa geográfica exige cumprimento literal. Então, Robert O. Palmer Robertson, doutor O. Palmer Robertson, defendendo a ideia dele, e a gente lá de cá batendo e dizendo: não é assim, é de outro jeito. Segue, meu amigo.
uma engrenagem consistente. A análise de O. Palmer Roberts demonstra a dificuldade do amilenismo em lidar com o peso literal das alianças geográficas e étnicas. A Terra Prometida não é um eco cruzadista nem um talismã mágico. O estabelecimento de Israel em 1948 não é um acidente geográfico, não foi um acidente na história. A gente vê a mão de Deus por tudo. A Guerra dos 6 Dias em 67, todo o processo, todo o levante contra Israel, o Irã querendo varrer da terra Israel, e aqueles que até hoje amaldiçoam Israel, que diga o Brasil que está passando por aí, quando se levantou para dizer, para atacar Israel, e o nosso presidente e o nosso sistema, e estamos vendo o que a gente está passando. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e isso vai vigorando até o milênio chegar. O dispensacionalismo revisado protege a união da igreja no presente, sem roubar a glória da Jerusalém no futuro. Aí nós estamos dizendo até que os aliancistas estão roubando, né? Então, o dispensacionalismo revisado e clássico protege a união da igreja no presente, sem roubar a glória da Jerusalém no futuro. A promessa da terra é o palco onde o trato da nova aliança e o trono de Davi se encontrarão no milênio. Aqui a gente termina a nossa apresentação, fechando o capítulo 11, que tinham as parábolas, o Sermão do Monte e a ideia da terra. Isso aqui, irmãos, pastores e amados irmãos do Escatom, eu não poderia deixar de ter esse capítulo 11, irmão Elias, no livro. Esse capítulo 11 é fundamental para a gente poder ter uma visualização das 7 parábolas, do Sermão do Monte e da ideia da terra, para a gente visualizar como é que a gente crê e que é bem diferente do que o aliancismo crê. Aí é um contraponto entre visão aliancista e visão dispensacionalista. Fecho aqui e aí agora o irmão Elias administra aí. Obrigado, pastor Evaldo. Opa, pastor Juvenal, estamos vendo aí agora, está com câmera com tudo. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Dilson também chegou depois, pastor Dilson. Prazer em vê-lo aí um pouquinho depois, beleza. Obrigado, pastor Evaldo. Eu só queria fazer um pequeno comentário, viu? E já passo, aí já vou à pergunta da irmã Cristina. Há muitos anos, há alguns anos aí, pastor Lorival, alguns anos atrás, não sei precisar agora, 5, 6 anos aproximadamente, a minha sogra foi visitar a Terra Santa. Ela foi fazer uma visita a Israel com uma das minhas cunhadas. E ela, uma crente assim extremamente fiel, e ela contou, né, assim, eu particularmente tenho muita vontade de um dia viajar e conhecer Jerusalém. E a minha cunhada, assim, as duas, né? Elas ficaram muito impressionadas, porque elas falaram que é inexplicável o que você sente quando você chega lá, quando você anda lá. Não tem palavras, elas falaram. Chorou muitas vezes, né? E fez o que muita gente faz. Ela disse que colocou meu nome no muro. Não vai adiantar nada, mas meu nome está lá, né? Não vai adiantar nada, não, como diz o pastor, não vai adiantar nada, mas está lá. Mas, assim, ela disse que é uma sensação incrível, é uma coisa inexplicável mesmo. Irmã Cristina, por favor. Boa noite a todos. A gente pode ver essas. Meu marido também tem muita vontade de ir em Jerusalém, né? De visitar Israel. Mas é o que muitos fazem, continuam fazendo as peregrinações para Fátima, Santiago de Compostela e tudo mais. É a mesma coisa, mas quem quer ir para Jerusalém para realmente, né, conhecer é uma beleza. Mas, ó, Pastor Evaldo, o que eu entendo, quer dizer, pouco, né? Eu aprendi uma frase que vai bater a do Elias, viu, irmão Elias? O senhor fala que você sabe, pensou que sabia alguma coisa, não sabe nada, né? Mas minha irmã me falou uma frase essa semana que diz assim: eu sei quase nada, eu sei muito pouco de quase nada. Então, eu sei muito pouco de quase nada, então eu não sei nada. Mas olha, toda essa divergência que tem estacionalista, a milenia, a aliancista, revisado, é Israel e a igreja. Eu acho que é o foco central. Confunde Israel com a igreja com Israel e isso. Mas como que um judeu,
um judeu, como que ele interpreta, que ele explica ah, a palavra noiva de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo, é a lavoura, é o edifício. Como que ele entende isso? Porque eles são o povo de Deus. Eles são o povo de Deus. Não são a noiva de Deus, ele não é o corpo de Deus, de Cristo. Como que eles entendem? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Como que eles conseguem interpretar isso e não diferenciar que eles são o povo judeu, mas a igreja é o povo escolhido, é outra coisa, não é a mesma coisa, mas são. Eu não sei se eu me fiz entender, ou se eu fiz mais confusão ainda. Por isso que eu falei, eu sei quase nada, eu sei muito pouco de quase nada. Evaldo, Pronto, irmão. Antes do pastor Evaldo responder, me permite, desculpa, eu estou falando muito, hein? Me permita fazer uma pequena colocação em cima do que a irmã Cristina falou. Aqui em São Paulo, eu tive, agora um pouco menos, mas tive muitos amigos judeus, alguns amigos judeus. E, e assim, a percepção que eu tenho deles é que eles olham para nós como se nós acreditássemos em conto da carochinha, né? Por mais incrível que seja duro falar isso, mas é por aí. Para eles, o cristianismo, pelo menos para o judeu mais ortodoxo, ele não representa nada. Eles só faltam dizer, vocês são idiotas por acreditar. Só falta falar isso. É duro, mas é a minha convivência com alguns deles. E mesmo aqueles que não são ortodoxos, né, como é o caso, tive um amigo aí que não era, conversei com ele e tudo, eles olham assim como eles fossem superiores a nós e a gente acreditasse, vocês acreditam em coisa que não existe, vocês estão sonhando. Esse é o tipo de pensamento que eles têm, irmã, pelo meu contato com esses judeus. Pastor Evaldo. O judeu ortodoxo, irmão Elias e irmã Cristina, ele ainda está na cegueira de Romanos 9, 10 e 11, ou seja, eles se encontram acreditando, por exemplo, que Isaías 53, o servo ali é Israel, o servo sofredor não é Cristo, é Israel. Quando a gente sabe que Cristo é Israel, o É o próprio Cristo é contrário. Israel, é o filho da promessa, então não é incorreto dizer que Isaías 53 trata-se de Israel, mas que Israel, o mesmo Israel que está lá em Oséias 11:1, que diz, Era menino quando do eu era Egito, menino, do Egito, quando chamei você meu era filho. menina, eu te amei, e do Egito chamei o meu Meu filho. filho. Então, do mesmo jeito que Israel foi chamado do Egito como filho amado e trazido num êxodo até a terra da promessa, Cristo também esteve no Egito e teve o seu êxodo. E Cristo cumpriu a antiga aliança, né? Ele, pela obediência, cumpriu. Então, Cristo é o Israel. Agora, corpo de Cristo, corpo de Cristo, Noiva. 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 Edifício. Lavoura. Vários outras designações, a senhora deu três. Edifício, Tudo, lavoura. tudo isso, irmã Cristina, homens de Deus, profetas do Antigo Testamento, não enxergavam a igreja. Salvos, santos, que estavam lá, era mistério. Era o mistério oculto dos profetas, ocultos deles. Então, para a gente olhar o judeu hoje, então, o judeu que está dentro da igreja já entende tudo. O judeu salvo, esse Israel de Deus. Paulo, como precisou ajustar muita coisa, o escritor de Hebreus também, para eles compreenderem. Mas eles já entendem a igreja como essa noiva, como esse corpo, e eles fazendo parte do corpo. Mas o judeu, tal como o judaísmo, que era a religião de Deus da época do Antigo Testamento, fundada por Moisés e Ezequiel, esse judaísmo ele deu lugar ao cristianismo, como a lei deu lugar à graça. Como o Antigo Testamento, ele passou a ter um cumprimento no Novo. Então, diante disso, esse judeu, o salvo, o que já faz parte da igreja no campo espiritual, que é o verdadeiro israelita, que Paulo chama, trabalha Romanos, o livro de Romanos, ele tem
nos capítulos dele, é interessante que Paulo está tratando de judeus e gentios, e depois diz não há diferença, porque está falando da igreja. Aí depois, os capítulos ímpares são dedicados em Romanos a Israel, os capítulos pares são dedicados à igreja. No capítulo 9 é tratando de Israel direto ali. Há 18 objetos diretos na gramática grega, no capítulo 9 e no grego, o objeto direto quando você vai trabalhar o objeto direto, no caso é acusativo. Em todos eles, os 18, o objeto direto é Israel. Então está trabalhando com nação. Ali trata de uma eleição nacional de Israel, uma eleição instrumental, que ele vai trabalhando ali, da nação. Então, dentro desse contexto, a gente tem a rejeição de Israel sendo a glória da igreja. E depois a aquisição de Israel é glória mais glória, porque eles estão endurecidos por causa de nós. Mas essa boa oliveira também vai se estender para eles. Eles, como ramos que foram quebrados, eles vão ser reenxertados. Então, diante disso, Israel é a esposa divorciada. A igreja é a noiva imaculada, virgem. Tudo isso vai se encontrar lá quando o milênio foi inaugurado. Então, aí a gente vai ter uma compreensão mais maravilhosa com esse povo aí. Mas veja o que é que acontece. Os aliancistas acabaram fazendo o quê? Fundindo tudo e dizendo isso aqui é definitivo. Aí eles dizem: Israel é a igreja. Israel endurecido está dizendo, como o irmão Elias pontuou aí, somos superiores. Israel é Israel, a igreja não é nada. Aliancista, Israel é a igreja. E a gente? Israel está fundida no corpo com a igreja na era da graça, mas Israel é alguma coisa e a igreja é alguma coisa. Tem um plano de Deus para a igreja, tem um plano de Deus para Israel lá na frente. Então, quem está com a razão? A gente. Não é porque eu estou coçando para dentro, não, porque a gente não coça para fora, né? Mas eu quero dizer que a coisa funciona assim. Ô, pastor Evaldo, irmãos, lembrando também que o israelita que não é crente, ele não crê no Novo Testamento. E todas essas terminologias, irmã, estão no Novo Testamento. Então, se eles não creem no Novo Testamento, para ele essas frases não fazem diferença nenhuma. Ok. Faz sentido. Se eles não creem, não adianta nada. Ok. Obrigada. Ah, pastor Lorival, antes do pastor Lorival, só em cima desse assunto, que eu não sei se é o que ele vai falar. Opa, Quando eu fiz o seminário, tinha um professor de boa evangelismo noite a e eu todos. costumava dizer que, pensar, eu jovem falava, ele é maluco. Eu falei, esse pastor, esse é maluco. Ele ia pregar em Higienópolis, aliás, perdão, no Bom Retiro, aos judeus. Higienópolis também, não é? Principalmente no Bom Retiro, que alguns irmãos devem conhecer, que é um bairro de São Paulo, que é judeu ortodoxo. Às vezes eu gosto de ir lá, quer dizer, de vez em quando que vai, porque eles, aquelas barbas, tudo, roupa preta, aquela coisa assim impressionante. E ele falava que quando ele começava a falar de Cristo lá, eles xingavam ele, jogavam as coisas nele, umas coisas assim absurdas. Eu ficava impressionado com a coragem que ele tinha de fazer isso lá, no pequeno comentário. Pastor Lorival, por favor. Boa noite a todos. Eu realmente eu fico impressionado com o apóstolo Paulo. É, ele não tinha os evangelhos na mão para poder elaborar as suas doutrinas. A carta aos Gálatas, como o pastor expôs aí, né, capítulo 6, versos 15 e 16, por sinal, o 16 é um dos que eu mais gosto, porque toca no batista regular, né, conforme a regra. É, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E o segundo escrito mais antigo, se eu não me engano, é a primeira carta aos Tessalonicenses. Então,
É impressionante a revelação que o apóstolo Paulo recebeu e o entendimento que ele tinha acerca da lei e da graça e como que ele aplicava isso, né, na prática das igrejas e o quanto que ele se preocupava com a conduta dos judeus, que por sinal até hoje, irmãos, como o pastor Ulisses aí interferiu, né, tomando a minha fala sem levantar a mãozinha, os judeus os judeus de hoje, eles não têm a, a, a Bíblia hebraica não inclui o Novo Testamento. Então, esse Sermão do Monte aí, que é para os judeus, eles não estão ouvindo esse sermão. É que nem os crentes que não vêm na igreja, né? É, a gente fica, né, desejoso de que eles deveriam ouvir a mensagem, mas se eles não vêm na igreja, como é que eles vão se converter? Como é que eles vão crescer, né, se aperfeiçoar em Cristo? Então, os judeus, ainda mais os ortodoxos, né? ah, os judeus que fazem parte da igreja, sim, lógico que eles têm o material, né, de diversas formas e com muitas vantagens eles têm uma compreensão é, muito maior que a nossa acerca de Deus e da obra de Cristo, né? Então, esse trabalho é realmente muito maravilhoso, né, de nós entendermos, de nós conhecermos, mas olha, é de chorar, chorar copiosamente a, a rejeição de Israel para com a graça de Deus. E, assim, a, o amor de Deus e o compromisso que Deus tem para com o Israel étnico, né, de mantê-los, mesmo em meio a toda a rejeição, incredulidade, é, obstinação, dureza. Realmente, Israel tinha um problema muito sério que a gente não entende. Até Moisés, né? Chegando lá, eu vou perguntar para Moisés por que que ele quebrou a primeira tábua, as primeiras tábuas. Moisés tinha um problema com pedra, né? Bateu na pedra lá e por conta disso não entrou na terra prometida. E por conta do bezerro de ouro, ao invés de ele conservar aquele escrito pelo dedo de Deus, ele vai e quebra aquilo. Aí de castigo tem que estender o, o jejum dele por mais 40 dias, né? Ficar 80 dias em jejum, enfim. Então, realmente eu me impressiono com o apóstolo Paulo e o legado doutrinal que ele deixou para nós, né? Para nós entendermos a obra de Deus, visto que nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né? Apesar que o Antigo Testamento não nos diz respeito diretamente, sim, historicamente, na matéria de ensino, de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus e tudo, mas nós temos os dois temos a referência e temos a parte principal, né? Já o judeu de hoje, não. O judeu que entrar para a grande tribulação, para a tribulação e grande tribulação, vão receber o Novo Testamento que a igreja serviu de guardiã para eles, porque eles mesmos não têm, por eles não conservariam esse material, né? E a igreja está sendo a guardiã e eles vão se valer desse material quando entrarem na tribulação e perceber que Jesus era o Messias. Só essa minha participação aí. Obrigado. Só dizer Obrigado, uma pastor coisa aí, Lorival. irmão. Só dizer uma coisa aí para o pastor Lorival, que é interessante, o senhor colocou todas as pontuações. A escatologia judaica, ela se aproxima muito da escatologia dispensacionalista. Eles parece que eles têm mais raiva da posição dos aliancistas, que joga eles para de lado, enquanto a nossa escatologia, se você pegar o judeu messiânico e analisar,
se aproxima muito, muito, muito. Agora, o não entendimento, a gente tem um entendimento maior, porque a gente compreende o todo dentro do contexto desse mistério que é a igreja. Então, dentro dessa visão da noiva e da esposa repudiada. Então, nós temos essa visão e a escatologia nossa, ela dialoga o nosso dispensacionalismo dialoga com a visão deles. Então, porque é muito bonito. E a rejeição, ou seja, o que Israel já sofreu, a gente pega a Bíblia e lê desde capítulo 12 de Gênesis e vai seguindo até Jesus, e o clímax da rejeição é a crucificação, é diante do litróstoto, diante do Gábata, diante de Pilatos, eles dizem, eu vou crucificar o vosso rei, e eles dizerem que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, no sentido, ali é o ápice da rejeição, e depois eles chorarem. O senhor falou emocionado aí sobre a situação, e a gente pensar em Zacarias, quando eles veem Jesus descendo e vão copiosamente chorar e lamentar, porque foi aquele que eles traspassaram, né? E eles vão lamentar e vão se converter. Isso é muito bonito. Olha, é lindo. E em cima disso, eu conheço muitos judeus. Conheço muitos. Tenho ligação, mas conheço muitos. Não conheço nenhum pobre. É um povo abençoado. Pensa num povo abençoado, gente. Vocês não fazem ideia, sabe? Médicos de renome. Pessoal, olha, é impressionante. Todos que eu conheço, não vi um pé rapado. E, como a gente costuma brincar e dizer, é um povo muito abençoado, mas é abençoado demais. Realmente é o povo de Deus. Irmã Cristina. Não, é só um ganchinho que o pastor Lorival falou, do apóstolo Paulo, né? E o irmão falou aqui do Bom Retiro, do pastor que ia pregar lá no Bom Retiro e xingava. E tudo. Imagina o que Paulo não passou na mão dos judeus. Imagina, porque se no Bom Retiro o pastor ia pregar, ele xingava, falava. Imagina Paulo enfrentando de cidade em cidade. Não estou enaltecendo Paulo, mas honra quem honra, né? Paulo sofreu muito, porque Jesus falou: vai lá, porque importa saber quanto ele vai padecer pelo meu nome. Por, Ele i- conta um pouquinho nas cartas, né? por isso que ele teve, Jesus falou: deixa eu ir lá mesmo resolver esse negócio para aparecer para isso, porque senão ele não vai acreditar. Deixa eu ir lá conversar com ele, vou trocar umas ideias com ele, porque não vai dar certo. Porque esse homem sofreu muito para nos deixar esse legado, né? Temos que pensar nisso. Obrigado, viu? Primo, por primo, Eu por estou favor. vendo aqui, eu estou só olhando para o relógio aqui, vendo o tempo correndo, eu falo, será que não vai dar tempo de eu falar? Mas, assim, de tudo que os irmãos estão comentando, até a respeito dessa indiferença do judeu para com o crente, eu queria voltar ali no que passou pela cabeça do Robertson, naquele argumento de um reino terreno judeu criaria cidadãos de segunda classe para os crentes gentios. Então, será que na cabeça dele, naquela oportunidade do reino terreno, né, o judeu não fará indiferença para com os crentes da época? Porque para ele fazer essa consideração, de repente, ele, não sei o que passou pela cabeça dele aí, né? Se de fato ele vai dizer, olha, com esse reino terreno, vai fazer com que haja ali um cidadão de segunda classe, ou seja, eles continuarão desprezando, né, vamos dizer, os convertidos na ocasião. Talvez os revisados deram uma corrigida nos clássicos, a questão do dualismo central, porque trabalhar a igreja como o povo do céu, Israel como o povo da terra. Então, assim, ele não percebeu que saindo do dualismo central e trazendo a igreja para a terra, não deixando a igreja no céu, né? Como os clássicos colocavam, a igreja fica no céu
Israel fica aqui com Cristo reinando na terra. A gente vai analisar melhor. Aí o dispensacionalismo revisado, que não altera a hermenêutica, ele vai dizer, não, o dualismo central não está bem, não. A gente vai ter que vir com Cristo, Cristo vem com a igreja, e a igreja vem como rainha. Então, como é que é cidadã? Como é que os gentios seriam cidadãos de segunda classe se judeus e gentios que formam o corpo de Cristo vão governar judeus étnicos e gentios também que apoiarão Israel durante o milênio, estarão com Israel como núcleo do milênio. Então, os judeus eles estarão na condição de súditos. O judeu, esse Israel étnico, os 12 apóstolos vão governar Israel. Israel vai ser governada pela igreja, porque os apóstolos é o eixo inicial da igreja. Judeus, mas eixo inicial da igreja. E a igreja governa o mundo. Então, como é que nós somos cidadãos cria cidadãos de segunda classe se a gente crê que a igreja vai governar como rainha? Seremos reis e é um reino sacerdotal. Seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra governando. Então, assim, é um argumento que não tem força, ele se precipitou. Entendendo, irmão? Uhum. Houve uma precipitação aí. Sem dúvida, assim creio também, mas eu fiquei aqui imaginando, né, como é que ele pôde chegar a uma conclusão dessa aí. Mas, enfim. Irmãos, 22h38, né? Vamos parar. Foi mais uma vez, acho que o horário está bom. Passa que a gente, de repente, já vê que está lá em cima. Então, muito obrigado, pastor Evaldo, mais uma vez, aos pastores, aí, Evaldo, pastor Ulisses. Irmão Elias, é, aí os irmãos que quiserem questionar e tal, alguma coisa mais, na próxima terça-feira a gente entra no capítulo 12, viu? É um capítulo muito extenso e muito interessante, capítulo 12 do livro, viu? Aí a gente começa a trabalhar. Ótimo, pastor. Vamos encerrar com uma oração, então, é o pastor Dilson. Por favor, vou pedir que o pastor nos encerre com uma oração. Tá bom, pastor Dilson? Muito obrigado. Ok, meu irmão. Tinha algum pedido aí que eu cheguei um pouco atrasado no início? Alguma coisa, irmã Elias? Hoje não teve nenhum pedido, Não não. teve, né? Foi tranquilo. Ô Dilson, por favor, Agradecer a Sim, Deus. senhor. ora pelo meu sogro, recuperação dele. Fez cirurgia, 10 dias já que ele fez cirurgia nas costas, né, na coluna, para tirar uma hérnia. Então tá em Uhum. recuperação. Eu Ok. queria, eu queria agradecer aos irmãos que oraram pela minha esposa, está bem melhor, graças a Deus, se recuperando. Também por mim, estou bem, graças a Deus, está tudo em paz. Pela graça de Deus, não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Então, Amém. graças a Deus por isso. Pastor Dilson. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós damos graças ao Senhor por mais esse dia, que o Senhor tem cuidado de nós, do amanhecer, entardecer, e colocamos em Tuas mãos essa noite, que o Senhor cuide de uma forma toda especial, vigie sobre o nosso sono, cuide daqueles que estão enfermos, como o sogro do pastor Liz, para que tenha uma plena recuperação, graças damos pela cirurgia, também pela esposa do irmão Elias, pela irmã já está bem, que a graça do Senhor se manifeste, lhe dando uma plena recuperação. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Evaldo entre nós, pela a capacidade que o Senhor tem dado ao irmão de transmitir para nos ensinar. Somos gratos pela tua palavra que temos para estudar, sermos iluminados, para também assim a guiar o teu povo dentro da verdade da tua palavra. Senhor, cuide de cada família representada nesse grupo, as necessidades que temos, que o Senhor cuide da nossa saúde física e emocional, para que nenhum de nós venhamos desfalecer na nossa caminhada no ministério, pelas famílias que o Senhor tem confiado a cada pastor e os irmãos na liderança das suas igrejas, da família, dos seus trabalhos, ao irmão Elias na sua atividade como síndico, que o Senhor dê a graça e a sabedoria para o irmão.
Cuide de cada um de nós, dos que aqui estão, os que não puderam se achegar, como o pastor Danilo, o irmão Hélio, e todos os demais irmãos desse grupo, a bênção que tem sido para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela a tua bondade. Cuide de nós, nos dá a tua paz para todo o porvir dessa noite. No santo nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, amém. Amém. Uma Irmãos, boa muito obrigado noite. por tudo. Pastor Lorival, Abraço. desculpa aí, rapaz, ter tomado sua frente sem levantar a mão. Me perdoe. Tudo bem, é só brincadeira. Boa noite, meus Foi queridos. ótimo. Mais uma Pastor noite Lorival não abençoada. liga não, que ele é dicotomista, convertido, então ele está com coração. Pronto. E eu já estava com saudade. Eu fiquei duas terças-feiras sem aparecer, rapaz. Puxa Pois vida, é. saudade demais. Ô, Deus, Faz falta, pastor, faz falta. já juntei mais uns 4 versículos aqui para tricotomia, hein? Oh, Esperando só pegar a Opa, oportunidade aí. olha é isso uma aí. beleza, hein? Que bênção, hein? Quem mais é tri aí? Isso. Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Abraço, Tamo meus junto. irmãos. Bom descanso. Junto, Maravilha. Tamo junto. Boa semana Tá para os bom, irmãos. gente. Uma boa noite de Bom descanso descanso aí. para todos. Ótima Deus semana. Boa abençoe. noite. Amém, Obrigado, pastor amém. Evaldo. Um abraço, Obrigado a pastor. todos. Obrigado. Obrigado, irmãos. Ficou em Diola. Evangelho, boa noite.